Olá, vamos para a nossa aula de aceitação e renúncia da herança. Essa matéria, aceitação e renúncia da herança, está regulamentada pelo Código Civil nos artigos 1804 a 1813 do Código Civil. E trata dos temas de aceitação e renúncia da herança. O herdeiro é obrigado, o legatário é obrigado a aceitar a herança? Não, claro que não. Ele pode aceitar, ele pode renunciar à herança. Ninguém é obrigado a receber a herança. A pessoa pode aceitar ou não a herança. Então, é uma opção do herdeiro, uma opção do legatário, a aceitação ou a renúncia da herança. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje, aceitação e renúncia da herança. Mas existem uma série de detalhes de como que funcionam esses atos de aceitação e renúncia da herança. Primeira questão que a gente tem que abordar é a seguinte: a aceitação transfere a propriedade da herança do morto para os herdeiros? Na verdade, nós já falamos sobre isso quando estudamos o princípio da Saizine. A resposta é não, não transfere. O que transfere, o momento de transferência da propriedade e da posse do morto para os herdeiros é o momento da morte, o momento da abertura da sucessão, né? Que vocês sabem que o momento da abertura da sucessão é o momento da morte. Então, é o momento da morte que transfere a propriedade. Então, você vai me perguntar, Cristiano, mas a aceitação, o que ela faz? Para que ela serve? Se a transferência da propriedade da posse já aconteceu. A aceitação serve para confirmar. Serve para confirmar essa transferência. A transferência que já aconteceu no momento da abertura da sucessão, no momento da abertura, no momento da morte. Tá? A aceitação confirma essa transferência. Outra questão, logo de cara, que a gente tem que enfrentar é a seguinte: será que é possível, antes da pessoa morrer, do autor da herança falecer, o herdeiro já aceitar ou renunciar à herança? Um irmão chega para o outro, o pai está doente, e fala: olha, eu já vou aqui antecipadamente aceitar a herança ou renunciar à herança. Pode fazer isso? Não. Aceitação e renúncia só são válidas a partir da morte. Antes da morte, o ato de aceitação ou o ato de renúncia não são válidos. Só a partir da abertura da sucessão, só a partir da morte. Tá? E, finalmente, uma terceira questãozinha logo de cara aqui para a gente começar a nossa matéria. Antes mesmo do conceito, em seguida a gente já vê o conceito de aceitação e renúncia, é a seguinte: se o herdeiro aceita a herança, aceitou, depois ele percebe que tem mais dívida do que dinheiro, ele vai ter que usar dinheiro dele para pagar a dívida do morto? O morto deixou mais dívida do que patrimônio e dinheiro. Resposta: não. Já falamos sobre isso, mas só para não deixar qualquer dúvida. Você, como advogada, advogado do herdeiro, tem que fazer alguma ressalva. Olha, meu cliente vai aceitar a herança, mas com a ressalva de que, se tiver mais dívida do que patrimônio, ele não vai pagar essas dívidas com o dinheiro dele. Precisa fazer essa ressalva? Resposta é não. Não precisa fazer essa ressalva. Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica. Tá? A partir do momento que o herdeiro aceita, ele aceita a herança e, se eventualmente tiver mais dívida do que patrimônio e dinheiro, ele vai usar o dinheiro para pagar parte das dívidas e ponto final. Lembra que eu já falei na outra aula, nunca, não tem exceção, nunca o herdeiro tem que usar dinheiro dele, herdeiro, para pagar a dívida do morto. Tá? Nunca ele vai precisar usar dinheiro dele, herdeiro, para pagar a dívida do morto. Tá bom? Feita essa introduçãozinha com essas questões iniciais, podemos chegar então no conceito de aceitação e renúncia da herança. Começamos com aceitação. Aceitação também é chamada de adição da herança. Adição da herança. Se usa na prática? Não, ninguém usa. É mais para fim de concurso, tá? Exame de ordem, concurso. Concurso, exame de ordem, gostam dessas palavrinhas diferentes, tá? Mais para tentar confundir, ver se a pessoa está afiada. Todo mundo na prática, no dia a dia do fórum, a gente está lá no fórum todo dia, a gente sabe como é que funciona, todo mundo usa a palavra aceitação, claro, ou aceitação ou renúncia e ponto final, tá? Mas
Também a adição da herança é a mesma coisa que a aceitação da herança, tá? A aceitação da herança, conceito então, a aceitação da herança é o ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro, manifesta sua vontade de receber a herança que lhe é transmitida. Então, o herdeiro manifesta a vontade de receber a herança que lhe é transmitida. Conceito de aceitação. Renúncia agora. Conceito de renúncia. Renúncia da herança é o ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro manifesta sua vontade, expressamente, pode sublinhar essa palavrinha aí, expressamente, que não aceita a herança que tem direito. Então, manifestação de renúncia expressa, a gente vai aprofundar isso na sequência. Tá? Então, a renúncia ela sempre deve ser feita de forma expressa. E é isso que a gente vai aprofundar agora. Próximo tema de aceitação, entrando nos detalhes da aceitação e da renúncia, espécies de aceitação e renúncia da herança. Espécies de aceitação e renúncia da herança é o nosso próximo tema. A aceitação. A aceitação, ela pode ser feita de forma expressa, de forma tácita ou de forma presumida. Expressa, tácita ou presumida. Aceitação. E a renúncia? Está lá no próprio conceito. A renúncia é sempre de forma expressa. Sempre de forma expressa. Então, a aceitação pode ser feita de 3 formas. Expressa, tácita ou presumida. Enquanto que a renúncia só pode ser feita de forma expressa, tá? De forma expressa, tá bom? Vamos aprofundar nisso então, vamos entrar nesses detalhes. Como que é a aceitação expressa e a renúncia expressa? Aceitação expressa e renúncia expressa. Tanto a aceitação expressa quanto a renúncia expressa é por ato escrito. E quando eu falo por ato escrito, é de 2 formas. Ou por escritura pública, ou por termo nos autos. Vamos entender isso direito. A aceitação expressa, ou a renúncia expressa, ela é sempre feita por escrito. É muito comum me perguntar assim, professor, mas é óbvio, né? Ato expresso, tem que ser por escrito mesmo. Não tem nada de óbvio, não. Cuidado. Por quê? Lembra lá na matéria de contratos, parte geral dos contratos, e mesmo os contratos em espécie? Na matéria de contratos, a gente diz assim, olha, para fazer um contrato no Brasil, é possível a manifestação expressa verbal. A lei permite. Aliás, a regra é que é possível os contratos serem feitos de forma verbal, de forma expressa verbal. Então, você pode fazer um contrato de comodato, empréstimo de graça, né? Emprestar de graça uma casa, verbal? Pode, é válido. Lei do inquilinato, você pode fazer uma locação verbal, lei 8245/91, com as suas diversas modificações posteriores, desde 91. A lei do inquilinato permite a locação verbal, ela é válida? Sim, ela é válida. Tá? Então, a regra nos contratos é que a manifestação expressa pode ser verbal. Você quer alugar minha casa? Quero. O valor é 1.000. Combinado? Combinado. Pronto. Esse é um acordo verbal. Depois tem um problema de prova. Você tem que provar de outras formas, por testemunha, por recibo, por algum outro recibo de pagamento, depósito bancário, extrato bancário. Você vai provar que a locação aconteceu, o contrato de locação aconteceu. Mas esse acordo verbal é válido? Sim, é válido. Então, não tem nada de óbvio quando eu falo que
a aceitação e a renúncia expressa tem que ser por escrito. Pelo contrário, lá nos contratos isso não acontece. Então, aqui é diferente do direito sucessório. Isso que eu quero destacar. Você não pode usar esse raciocínio para o direito civil de um modo geral. Aqui no direito sucessório, a aceitação expressa é por escrito e a renúncia expressa por escrito. Escreve aonde? Onde você escreve? Duas opções. Ou faz escritura pública lá no tabelionato de notas, você vai no tabelionato de notas e faz escritura pública de aceitação ou renúncia. Ou, segunda opção, por termo nos autos. Por termo nos autos. Então, João Vitor está perguntando aqui, é isso, de certo modo, que eu estou explicando agora, João Vitor. Qual que é a formalidade? A formalidade na aceitação e na renúncia da herança é ser, a expressa, que é por escrito, ela tem que utilizar uma dessas duas formalidades. Ou escritura pública, ou termo nos autos. Escritura pública é feita no tabelionato de notas, por instrumento público, lá perante alguém que tem a fé pública, que é o tabelião do tabelionato de notas. Ou então termo nos autos. O que é termo nos autos? Petição, né? Que é o mais comum. O advogado peticiona no processo. Excelência, meu cliente, fulano de tal, através do seu advogado, não é isso? Respeitosamente, vem aceitar a herança ou renunciar à herança. Então, se o advogado tem procuração nos autos, com poderes para aceitar ou renunciar à herança, então ele pratica o ato de aceitação ou renúncia em nome do seu cliente lá no processo de inventário. Lá no processo de inventário. Tá? Então, a aceitação expressa ou a renúncia expressa são feitas por escritura pública ou por petição, por termo nos autos, ou seja, por petição lá no processo de inventário. Essa é a aceitação expressa ou renúncia expressa. Vamos para a tácita. A tácita é só a aceitação. A aceitação pode ser tácita também, aceitação tácita. O que é aceitação tácita? A aceitação tácita é a prática de atos que indicam a vontade de aceitar. É a prática de atos que indicam a vontade de aceitar. Essa é a aceitação tácita. É a prática de atos que indicam a vontade de aceitar. Então, dou alguns exemplos. O herdeiro contrata o advogado para brigar pela parte dele no inventário. Ora, se está brigando pela parte dele no inventário, é uma aceitação tácita. Né? Outro exemplo, o herdeiro faz uma cessão onerosa, equivaleria à venda, né? Ele vende os direitos hereditários. Ora, você só pode vender o que é seu. Então, quer dizer que você aceitou. O fato de eu estar vendendo meus direitos hereditários quer dizer que eu aceitei a herança. Né? Eu aceitei a herança. Então, esse ato de venda, né, de cessão onerosa dos direitos hereditários, implicitamente, tacitamente, significa que ele aceitou a herança. Então, a aceitação tácita é a prática de atos que indicam a vontade de aceitar a herança. Tá? Então, essa é a aceitação tácita, não cabe renúncia tácita. E a terceira espécie de aceitação é a aceitação presumida. Aceitação presumida. Tá? Na aceitação presumida, ela tem uma grande vantagem prática. Eu já vou dar o conceito, mas eu vou explicar para que serve também, né? Porque ela é muito utilizada na prática para destravar o inventário. Explico melhor. Vamos imaginar que você seja o advogado ou a advogada do inventariante. Tá? O juiz nomeia o seu cliente, que é o herdeiro, como inventariante. Isso é o normal. Né? Um dos herdeiros é nomeado inventariante. O inventariante não é o advogado. O inventariante é o herdeiro. Tá? Mas quem vai tocar o inventário, na prática, quem que é? É o advogado do inventariante. Então, o juiz nomeia o herdeiro como inventariante e o seu advogado é que toca o inventário. O advogado do inventariante que toca o inventário. É o herdeiro através do seu advogado. Tá? Muito bem. E aí, você chega no momento do inventário, o inventário para. Para por quê? Vamos imaginar que o falecido tenha deixado 5 herdeiros. 4 herdeiros já falaram que aceitam a herança. Tudo certo. Só que tem um 5º herdeiro que nem aceitou de forma expressa,
nem renunciou de forma expressa e nem aceitou de forma tácita. Também não aceitou de forma tácita. Ora, se ele não aceitou nem de forma expressa, nem de forma tácita, e também não renunciou de forma tácita, o seu inventário está parado. Você não consegue continuar com o processo de inventário, porque você não sabe se aquele herdeiro aceita ou renuncia. Às vezes, quando eu digo isso, me perguntam assim, Cristiano, mas se ele foi citado no inventário e não fala nada, quer dizer que ele não quer a herança, deixa ele sem a herança. Pode fazer isso? Não, não pode. Por que não pode? Acabei de explicar. Não existe renúncia tácita. Não tem renúncia tácita. O fato do herdeiro ter sido citado no inventário e ficar quietinho, não quer dizer que ele não queira a herança ou que ele queira a herança. Num primeiro momento, ele nem aceitou nem renunciou. Lembra, não existe renúncia tácita. Certo? Aí você vai me perguntar, professor, como é que eu destravo esse inventário que está parado? Faz uma petiçãozinha para o juiz. Excelência, você é advogado do inventariante. Requeiro a intimação do herdeiro fulano de tal para que, no prazo máximo de 30 dias, se manifeste se aceita ou se renuncia à herança. Devendo esse herdeiro ser informado que, se permanecer em silêncio, se transcorrer esse prazo em albis, o que significa em albis mesmo? Em silêncio, sem manifestação. Numa tradução literal do latim é em branco, mas em branco no sentido de sem manifestação. Usa muito no fórum essa expressão. Transcorrer o prazo em albis. Se transcorrer o prazo sem manifestação do herdeiro, significará aceitação presumida. Pronto. Vai significar aceitação presumida. Então, ele é intimado, ficou quietinho 30 dias, vai significar aceitação presumida. Vai significar aceitação presumida. Então, nós temos uma forma de destravar. A aceitação presumida, como é que funciona, então? Vamos lá, aceitação presumida. O herdeiro é intimado para se manifestar em 30 dias sobre se aceita ou renuncia à herança. O herdeiro é intimado para se manifestar em 30 dias se aceita ou renuncia à herança, e se ficar em silêncio, e se ficar em silêncio, significará aceitação presumida. E se permanecer, se permanecer em silêncio durante esse prazo de 30 dias, significará aceitação presumida. Então, vai significar que ele permaneceu em silêncio porque ele quis fazer uma aceitação presumida. Com isso, você considera a aceitação e aí faz a divisão da herança e pede para o juiz homologar a divisão da herança. Você consegue continuar com o processo de inventário. Não tem mais esse empecilho para paralisar o seu processo de inventário. Certo? Está aí a nossa primeira classificação nas espécies de aceitação e renúncia da herança. Passamos ainda dentro de espécies de aceitação e renúncia, uma segunda classificação. Tá? Estamos estudando as espécies, a classificação, portanto, as espécies de aceitação e renúncia. Segunda classificação da aceitação e renúncia é dividir a aceitação e renúncia em aceitação direta ou indireta. Aceitação direta ou aceitação indireta. Vamos começar com a aceitação direta. A aceitação direta é feita pelo próprio herdeiro. Esse é o normal. É isso que normalmente tem que acontecer. Na aceitação direta, nós temos o próprio herdeiro falando: aceito a herança ou renuncio à herança. Então, a aceitação direta é feita pelo próprio herdeiro diretamente, Manifestação dele, herdeiro. Essa é a regra, esse é o normal, é isso que normalmente tem que acontecer. Portanto, a aceitação indireta são exceções, são apenas 3 exceções. O que é a aceitação indireta? Na indireta, é feita por
outra pessoa em nome do herdeiro. A aceitação indireta é aquela praticada por outra pessoa em nome do herdeiro. E são situações excepcionais, são exceções. São apenas 3 situações, 3 exceções, portanto, em que é possível a aceitação indireta. Aceitação indireta apenas em 3 situações, que a gente vai estudar agora. Vamos lá, então. Quais são as hipóteses de aceitação indireta da herança? Quais são as hipóteses de aceitação indireta da herança? Primeira delas. Então, vamos falar das hipóteses de aceitação indireta agora, tá? Aceitação indireta. Primeira delas. Primeira hipótese de aceitação indireta é a feita pelo tutor ou curador do herdeiro. Se o herdeiro precisa de um tutor ou curador, ele não vai praticar os atos da vida civil sozinho. Então, quem pratica esse ato é o tutor ou curador. Vai contar com a concordância do Ministério Público e a autorização do juiz. Tanto o Ministério Público quanto o juiz vão concordar, autorizar, então, essa aceitação por parte do tutor ou curador. Que é o normal, né? O tutor aceitou, o curador aceitou em nome do tutelado, vai receber, aquele herdeiro vai receber a herança. Tá? Justamente porque ele não pode praticar os atos da vida civil, esse ato é praticado através do seu tutor, se for menor, ou curador, se for maior, incapaz. Essa é a primeira hipótese, então, de aceitação indireta. Segunda hipótese de aceitação indireta é a feita pelo credor do herdeiro, pelo credor do herdeiro. Então, a aceitação é feita pelo credor do herdeiro. Vamos entender isso direito. Vamos imaginar que um herdeiro esteja devendo para muita gente. O herdeiro está com dívida e ele é um devedor insolvente, ele não paga os seus credores, ele não tem dinheiro, não tem patrimônio para pagar os seus credores, o herdeiro. E aí o pai morre, a mãe morre e vai deixar a herança para ele. Mas ele pensa assim, o herdeiro pensa assim, se eu receber a herança, vai ficar para os meus credores, já sei, vou renunciar e vou deixar para o meu irmão. Melhor deixar o dinheiro para o meu irmão do que deixar para os meus credores. Pergunto, pode o herdeiro fazer isso? Renunciar à herança? Poder até pode, mas não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque o credor desse herdeiro vai lá no inventário e aceita a herança em nome do herdeiro. Fala, excelência, esse herdeiro aqui está me devendo e ele não tem dinheiro e patrimônio para pagar. Então, eu estou aqui no inventário em que ele é herdeiro, ele tem direito à herança, direito de receber dinheiro, patrimônio, para aceitar a herança em nome dele, até o limite do meu crédito. Claro que o objetivo do credor é receber aquele dinheiro, receber o crédito dele. A partir do momento que recebe o crédito dele, não tem mais relação jurídica com aquele herdeiro. Então, a relação jurídica ali é de credor e devedor. Então, ele pode aceitar essa herança até o limite do crédito. É uma forma de fazer o herdeiro receber o dinheiro, receber o patrimônio, e aí ele pede o quê? A penhora. Ele pede a penhora desses direitos hereditários e, no final das contas, desses bens que ficaram para o herdeiro até o limite do crédito. Então, é possível que o credor do herdeiro aceite a herança em nome do herdeiro. Aceite a herança em nome do herdeiro. Tá? Essa é a segunda hipótese de aceitação indireta. E a terceira e última hipótese de aceitação indireta é a feita pelo sucessor ou sucessores do herdeiro. É feita pelo sucessor do herdeiro. Vamos entender como é que funciona a aceitação feita pelo sucessor do herdeiro. Vamos imaginar que o pai tenha 2 filhos, tá? Um aceita a herança, os 2 estão vivos, um aceita a herança, e o outro filho está falando lá na casa dele, né, para os filhos dele, netos do morto, que está pensando em renunciar à herança. Está pensando em renunciar à herança.
Pode o filho desse herdeiro correr lá no inventário e aceitar a herança em nome dele, em nome do pai? Que é o herdeiro, que é o herdeiro, né? De verdade, né? O avô morreu, deixou 2 filhos. Esses 2 filhos do morto é que são os herdeiros verdadeiros. Um herdeiro, um dos filhos, está querendo renunciar. Aí o neto do morto vai lá e aceita em nome do pai. Pode fazer isso? Não, não pode. Não é isso que eu estou falando. Eu estou destacando isso porque não pode confundir. Muita gente confunde e não pode confundir. O filho do morto, ele é o herdeiro verdadeiro? Sim. Então é ele que decide, acabou. O filho do morto vai lá e aceita, ou vai lá e renuncia, ponto final. Os netos não podem se meter nisso, não tem o poder, não tem o poder de passar por cima da vontade do herdeiro. Eles não são herdeiros. Se o filho está vivo, o neto não herda, é o filho do morto que vai herdar. Mas, vamos imaginar que a pessoa morreu, deixou 2 filhos. 2 filhos vivos. Os 2 filhos, um aceitou e o outro, por enquanto, nem aceitou nem renunciou. Ele é o herdeiro, ele está vivo. Ele pode aceitar, pode renunciar. O pai já morreu, tá? E esse filho está vivo, ele é o herdeiro. Só que, antes de ele aceitar ou renunciar, esse filho vem a falecer. Esse filho vem a falecer, vem a morrer. Ora, se esse herdeiro morreu antes de aceitar ou renunciar, então a decisão passa para os filhos dele, os sucessores do herdeiro. Então aí sim, só porque o herdeiro, apesar de ter sobrevivido ao autor da herança, estava vivo quando o autor da herança faleceu, ele ter sobrevivido ao autor da herança, ele veio a falecer antes de aceitar ou renunciar à herança. Nesse caso, os filhos do herdeiro que praticam um ato de aceitação ou renúncia. Tá? Praticam um ato de aceitação ou renúncia. Então, qual que é essa hipótese aqui? Terceira e última hipótese de aceitação indireta. O sucessor do herdeiro pode aceitar ou renunciar em nome do herdeiro. Seu herdeiro, apesar de ter sobrevivido ao autor da herança, faleceu antes de praticar o ato de aceitação ou renúncia. Faleceu antes de praticar o ato de aceitação ou renúncia. Tá? Então, aí nesse caso, como esse herdeiro não praticou o ato de aceitação ou renúncia, ele os filhos dele vão ter o poder de aceitar a renúncia em nome do herdeiro verdadeiro. Então, são essas hipóteses de aceitação e de renúncia. São as hipóteses de aceitação ou de renúncia. Terminamos classificação da aceitação e da renúncia. Vamos para um outro tema, dentro, claro, ainda de aceitação e renúncia. Outro tema de aceitação e renúncia é, tema importantíssimo, a autorização do cônjuge. O item agora é necessidade ou não de autorização do cônjuge para aceitar ou para renunciar à herança. Pergunto, então. O herdeiro, para aceitar a herança ou para renunciar à herança, precisa da autorização da esposa, do marido, do cônjuge, ou da companheira, do companheiro de união estável? Há essa necessidade de autorização do cônjuge para aceitar ou renunciar à herança? Vamos por partes, tá? Temos que dividir essa resposta aqui em partes. A aceitação, a Giovana está perguntando, a aceitação, direta ou indireta, também renúncia. Né? Quando eu falo da classificação, direta ou indireta, vale para aceitação e vale para renúncia também. Tá? Então, vem a pergunta aqui nesse nosso item que a gente está abordando agora. Para aceitar ou renunciar, precisa o herdeiro autorização da esposa? Precisa da autorização do marido? Lembrando que a autorização da esposa, da mulher, também chamada de outorga uxória.
A outorga uxória é só autorização da mulher. A autorização do marido também é chamada de autorização marital, tá? Aí é do homem, tá? Mas eu estou destacando isso porque é muito comum em concursos, exame de ordem, se utilizar essa expressão outorga uxória. Se escreve U-X-O-R-I-A. Outorga uxória não se refere a homem e mulher, é só em relação à mulher. E vira e mexe cai em exame de ordem, em concurso, essa expressãozinha, outorga uxória, a autorização da mulher. E a autorização do marido, a autorização marital já não é tão utilizado, mas pode sim ser utilizado. Ou simplesmente você fala autorização do cônjuge, porque o cônjuge é cônjuge varão, o homem, cônjuge virago, a mulher. Então a palavra cônjuge se refere tanto ao homem quanto à mulher, tá? A gente pode utilizar a expressão cônjuge tanto para o marido quanto para a esposa, quanto para a mulher quanto para o homem, né? Cônjuge, porque tem o cônjuge varão, cônjuge virago, tá? Então, temos que responder a pergunta. Vamos por partes. Aceitação primeiro. Para aceitar a herança, precisa da autorização da esposa ou do marido? Resposta, não. Para aceitar, não precisa de autorização. O herdeiro vai lá, aceita, acabou, está resolvido. Aceitou a herança. Então, a aceitação da herança não exige, não precisa nem de autorização da esposa, nem de autorização do marido. Não precisa de autorização do cônjuge. Então, para aceitação está fácil. Não há necessidade de autorização do cônjuge para a aceitação. E a renúncia? Para a renúncia, precisa da autorização do cônjuge? Sim. Em regra, sim. Para a renúncia, precisa de autorização do cônjuge, salvo se casado pelo regime da separação absoluta. Salvo se casado pelo regime da separação absoluta. Então, nos regimes da comunhão universal, comunhão parcial, separação relativa e participação final nos aquestos, precisa de autorização do cônjuge para renunciar à herança. O herdeiro tem que colher a autorização do cônjuge para renunciar à herança. Tá? O único regime que não vai precisar de autorização do cônjuge para renunciar à herança é o regime da separação absoluta. É o regime da separação absoluta. E às vezes é muito comum me perguntar o seguinte, professor, mas por quê, né? O herdeiro é herdeiro, ele que decide sobre a herança dele. Ele vai ter que pegar a autorização da mulher, do marido, para renunciar a uma herança que é dele, né? A esposa não é herdeiro, o marido não é herdeiro, né? Eu vou falar por quê. Lembram lá da parte geral do Código Civil? Lá no artigo 80, inciso 2º, 80, inciso 2º do Código Civil? O artigo 80, inciso 2º, falamos isso aqui recentemente em outra aula de direito sucessório. Falei sobre isso. O artigo 80, inciso 2º do Código Civil diz assim: os direitos à herança, os direitos hereditários, o direito à sucessão aberta, né? Essa expressão, o direito à sucessão aberta, é a mesma coisa de falar direitos hereditários. O direito à sucessão aberta, ou os direitos hereditários, são imóveis indivisíveis por determinação da lei. A lei determina que os direitos à herança sejam considerados juridicamente como sendo indivisíveis. Ora, se eles consideram, se a lei determina, se a lei considera o direito à herança como imóvel, para abrir mão de imóvel, precisa de autorização do cônjuge. Quando alguém vai vender uma casa, não precisa da autorização da esposa? Não precisa da autorização do marido para alienação de imóvel, para vender uma casa, um apartamento? Precisa. Então, o raciocínio é o mesmo. Se o direito à herança é um imóvel por determinação expressa da lei, artigo 80, inciso 2º do Código Civil, quando o herdeiro está renunciando à herança, ele está abrindo mão de um imóvel. E ao abrir mão do imóvel, de um imóvel, usa-se o mesmo raciocínio. Precisa da autorização do cônjuge. A única exceção é o regime da separação absoluta, porque lá no regime da separação absoluta não há necessidade de autorização do cônjuge,
Está isso de forma expressa no artigo 1647 do Código Civil. Então, essa conclusão que nós chegamos, nós extraímos desses dois artigos, artigo 80 e artigo 1647, ambos do Código Civil. Tá? Então, vai precisar, sim, da autorização